Fala, queridão, fala, queridona. Você está no quadro Teologia de Boteco, um quadro do canal ObvioCast, e o nosso objetivo no Teologia de Boteco é trazer pessoas interessantes que nós possamos conversar sobre assuntos ligados à teologia, à fé, à ciência, mas de um jeito não acadêmico demais que as pessoas do banco, as comuns, não consigam entender. A gente tenta decodificar um pouquinho as coisas para poder fazer com que todo mundo enxergue que a teologia faz parte da vida cristã e que ela não é ruim, ela é muito boa, tá? Então, e aqui é uma mesa de bar. Você percebe que a gente colocou aqui uma mesa de bar, porque quando você leva os teus amigos para uma mesa de bar, uma mesa de boteco, a ideia não é ficar competindo, não é você ficar se sobrepondo sobre as pessoas, que a sua ideia ela ganhe alguma coisa. É uma ideia de você se divertir, de você curtir, de você relaxar um pouco e bater um papo agradável. Numa época em que as pessoas elas pensam dicotomicamente, sabe? Ou é A ou é B, a gente quer quebrar isso, a gente quer dizer, olha, existem formas diferentes de pensar e existem respeito. Você pode ser de um jeito, eu do outro, e a gente pode coexistir. Na verdade, não é que a gente pode, a gente deve coexistir, a gente deve fazer com que realmente nós vivamos de uma forma melhor, mais agradável. E eu trouxe o Roberto Covolan para conversar com a gente hoje. Dá o seu olá aí, Roberto. Olá, gente, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês hoje no Teologia De de boteco. Boteco e vamos, quem sabe, teologar, né? Teologar, teologar. Ô, Roberto, eu fiz aqui um briefingzinho sobre você. Veja se eu falei alguma coisa que, se eu escrevi alguma coisa que está errado. Roberto Covolan, você é físico, você foi professor da Unicamp e presidente e fundador da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Atualmente é presidente da Academia ABC, ao quadrado, e editor-chefe da revista digital Unus Mundus. É isso? É isso mesmo, deixa eu dar um toque já no ABC ao Ao quadrado. quadrado. Porque é o seguinte, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, Uhum. ABCC. Mas para dar um toque aí, porque tem cientista no meio da história, Entendi, o CC virou C ao quadrado. entendi. Agora, todo mundo virou assim um apelido da nossa organização, Uhum. todo mundo chama de ABC2, ninguém fala ABC ao quadrado. Entendi, Todo mundo fala ABC2 porque é natural, ABCD, ABC2, entendi. entendeu? Então, nós somos da popular ABC2. ABC2. Isso. Olha, a ideia de convidar você aqui é tentar conectar e ver se existe conexão, né, entre a fé, a ciência e também até entender um pouquinho, você que viveu tanto tempo e ainda deve ter muito trabalhos, muitos envolvimentos ainda no campus, se elas se conectam, se elas se desconectam, de que forma que isso acontece, né? E a proposta daqui seria, de repente, entender primeiro quem é você, né? Porque você se converteu de que forma? Como é que você chegou ao cristianismo? Porque quando eu vejo uma pessoa que faz parte da academia, pessoa que tem uma posição que você tem, ou que teve posições que você já teve, eu digo, geralmente é difícil se encontrar assim. Só que você já me mostrou em outro momento que não é bem assim. Você falou para um grupo de pessoas tentando mostrar que esse preconceito com relação aos cristãos na ciência, ele tem que cair por terra. Vamos começar dizendo quem que é você? Quem é o Roberto Covolan na fila do laboratório? Não tem a fila do pão? Quem que é você na fila do Na fila laboratório? do laboratório. Ah, Cara, de certa forma, eu preciso dizer para você que eu já não estou mais na fila de não laboratório, tá né? mais? Porque, enfim, eu deixei a Unicamp faz alguns anos Aham. já, não é? Uhum. Mas, assim, do ponto de vista, então, de formação acadêmica, eu tenho que reconhecer, um filho da Unicamp, não é? Uhum. Porque eu me formei na Unicamp e, enfim, toda a minha graduação, pós-graduação, doutorado e tal, fiz aí. E depois passei alguns anos no exterior, enfim, fazendo pós-doutorado e tal. Voltei, assumi uma posição no Instituto de Física da Unicamp, Uhum. ah, no departamento que foi fundado pelo César Lattes. Uhum. Então, hoje Lattes é nome de currículo, né? Currículo Currículo Lattes, o Lattes. pessoal conhece o currículo Lattes, mas assim, eu tive a chance, o privilégio de conhecer a pessoa, não é? Que barato. Então, por alguns anos aí, eu peguei o final do período dele na Unicamp, e aí a gente, enfim, às vezes conversava, né? Aham. E acabei sendo contratado ali naquele departamento, desenvolvi toda a minha carreira ali, com alguns períodos, alguns sabáticos fora do Brasil e Uhum. tal, né? E, enfim, e tive uma carreira
acadêmica um pouco não usual, porque até o meio da carreira eu segui numa linha de pesquisa que envolvia física de altas energias, física de partículas elementares, um trabalho teórico e tal, e fiz uma coisa assim muito, digamos, improvável, até certo ponto, insensata do ponto de vista da carreira acadêmica, Uhum. que acabei migrando para uma outra área depois de ter feito minha livre docência. Uhum. Então, acabei criando um grupo, me interessei por neurociências, comecei a interagir com o pessoal da área de neurociências e criei um grupo de neurofísica lá no Instituto de Física e acho que foram decisões acertadas, acho que foram decisões bacanas. O grupo de neurofísica continua existindo, já produziu trabalhos assim importantes Uhum. e, enfim, projetos grandes que a gente colocou lá também continuam funcionando. E então, assim, eu estou, digamos, bastante feliz com esse resultado de caráter assim institucional, né? Ajudei a criar o curso de física médica e tal, são coisas que estão acontecendo lá até hoje, né? Pode falar. Do ponto de vista da fé cristã, também uma trajetória assim própria, no sentido assim, eu não tenho como dizer assim, eu me converti tal época, aconteceu isso, tal dia, em tal igreja, em tal lugar, entendeu? Foi um processo? Um processo longo. Ah, eu sou de origem, minha família é de origem italiana e, em geral, essas famílias elas têm vários aspectos, digamos, culturais que marcam, né? Uhum. Eu brinco com isso, falo que gostar de massa, gostar de vinho, Uhum. torcer pelo Palmeiras e Uhum. ser católico, tudo isso faz Faz parte de parte. um mesmo pacote Uhum. cultural. Então, católico como herança cultural. E, então, eu diria que sim, que nominalmente eu fui cristão desde criança, Uhum. né? Mas, à medida que fui crescendo e já na juventude, essas coisas não faziam mais sentido para mim. Uhum. E foram deixadas naturalmente, né? Eu não vou fazer como aquele que culpa a universidade, porque isso aconteceu antes da Sim, universidade, sim. não é? Mas na universidade, o que acontece? Ela acaba absorvendo você de tal maneira que então essas coisas ficam mesmo totalmente à parte. E, de outro lado, existe um aspecto também que, à medida que você avança no campo científico e começa a compreender certas coisas do mecanismo de como o mundo opera, então parece que várias lacunas assim de compreensão começam a se fechar. Sim. E a uma certa altura, você pode passar a ter a ilusão que você tem uma visão mais ou menos completa das coisas e que aquilo, digamos, te satisfaz inteiramente. Então, isso é uma ilusão, não é? Eventualmente, essa ilusão pode ir até o final da vida da Uhum. pessoa. Comigo Uhum. não aconteceu assim. Então, a certa altura, mesmo estando numa posição profissional privilegiada, de certa forma, Deus providenciou assim um fracasso existencial na minha vida completo. Uhum. E, e aí eu fiquei numa situação assim tão encurralado que a minha única saída foi Deus e foi buscar a Deus intensamente. Me conhecendo naquela época, e depois também, né, essa teimosia, orgulho e uma série de aspectos, né, eu posso dizer assim que eu jamais iria, por mim mesmo, buscaria a Deus. Uhum. Então, quando tem pessoas que dizem, não é, que sim, que doutrinariamente, né, é Deus que busca o homem e Uhum. tal, cara, eu não preciso ser assim, não preciso de muitos argumentos teológicos para me convencer disso, porque isso para mim foi uma realidade muito concreta e assim, eu posso dizer o seguinte, que eu resisti a Deus o quanto pude, a um nível final, eu diria, entendeu? Isso é forte. E então eu me voltei para Deus, sabe? E me encontrar com isso não foi fácil, porque a minha única referência era a religião católica, e eu até voltei Uhum. para a Igreja Católica. Isso durou alguns anos. Eu, inclusive, militei em certas coisas dentro da igreja, Uhum. mas depois, assim, seguindo a carreira na universidade e depois indo para o exterior e tal, eu acabei me desligando totalmente. Uhum.
E depois, quando voltei do exterior, assumi uma posição na Unicamp, e aí então, religião deixou de ser alguma coisa que importasse para mim, embora nessa altura eu não pudesse dizer mais que eu era ateu, não, eu não era ateu, mas a religiosidade, a espiritualidade não fazia parte da minha vida, é uma parte Você chegou a importante. ter algum momento de pensamento ateu? Porque você disse que você nasceu nessa família e aí você desconstruiu isso com base naquilo que foi proposto para você, foi fechando algumas lacunas. E nesse período que fecharam essas lacunas, você se denomina como ateu naquele período? Cara, eu não sei se eu pudesse, se eu poderia dizer que isso foi uma convicção formada como algo que você, digamos, se convenceu a Uhum, respeito, uhum, porque eu não cheguei a pensar nisso até esse ponto, uhum. mas assim, era algo que do ponto de vista prático era total, Tá, tá certo? tá. E assim, se alguém me perguntasse naquela altura, acho que essa seria a minha Entendi, afirmação, entendi. porque era assim que eu via as coisas, né? Uhum, uhum, Agora, durante depois esse tempo todo afastamento de Deus, começou a acontecer uma volta gradual. uhum, Essa volta gradual, ela foi assim muito pessoal. uhum, E ah, aí eu posso dizer para você que eu passei alguns anos num relacionamento com Deus que era eu, Deus e a Bíblia, eu e Deus, e isso, entendeu? Então era uma coisa pessoal. uhum. E isso foi assim por longo tempo. Uhum. Durante esse período, tinha alguma influência de algum cristão que te ajudava, Não, nenhum, discipulava? Não? não tinha conexão Você e a com Bíblia e só. e Deus. Ok, E não tinha conexão com ninguém, com nada, ok. entendeu? De caráter religioso. Ah, isso foi assim por alguns anos, Uhum, não é? E esse hábito, não é? E essa prática e essa devoção e esse envolvimento com Deus dessa maneira, ele foi assim bastante consistente durante esse período e eu talvez eu possa dizer assim de um aprofundamento. uhum, Aí chegou um ponto que estranhamente, olha o que eu vou dizer para você, é estranho nessa altura, sendo quem somos, tá uhum, certo, dizer uhum, essas coisas, mas enfim, uhum. fez parte de uma história. Uma certa altura, estranhamente para mim, àquela altura, eu comecei a sentir necessidade de uma comunidade de fé, Uhum. de participar de uma comunidade de fé. Porque entendeu isso pelas escrituras ou porque você estava percebendo que você precisava? Cara, era uma necessidade como você sente vontade, você tem sede de algo, Coisas fisiológicas era uma coisa espiritual. tá? Era uma coisa assim, era uma coisa dentro, Uhum, não sei se eu posso dar a palavra angústia, talvez não defina bem, mas era isso, era uhum, uma necessidade. uhum, E eu, inclusive, naquela altura, considerei algumas possibilidades, comecei a olhar o que é que, não é? Eu enxergava, considerei algumas possibilidades que, graças a Deus, não foram fui a atrás de cabo. nenhum daquelas possibilidades que eu cogitei, porque hoje eu vejo que teria sido Desastre. um desastre. E, e aí aconteceu de eu receber um convite para uma igreja, que é a igreja que a gente frequenta, Uhum, não é? uhum. E o pastor Fernando Leite ia começar uma série sobre Filipenses. Naquela altura, o pessoal distribuía convites assim de séries que estavam iniciando, e eu recebi um convite desses e tal, Chegou até as tuas mãos na Unicamp ou não? Porque a gente na tinha muito Unicamp. trabalho forte na Unicamp. Isso, na Sim. Unicamp. Uhum. E eu resolvi comparecer, e ali, enfim, estranhei muito. Não é? Eu estranhei muito. Jamais imaginei que eu colocaria os pés numa igreja Uhum, batista, uhum, né? Isso, assim, para mim, culturalmente era uma coisa muito uhum, distante. uhum. Tanto por E família como também da cultura mesmo, né? isso. Uhum, E mas houve uma coisa que me atraiu ali e que eu considero assim fundamental ainda hoje, né? Quer dizer, nessa altura já são 26 anos que eu estou ali, né? uhum, Frequento a Igreja uhum, Batista Fonte. Ah, a seriedade com que eu vi a maneira como as pessoas tratavam as escrituras, em particular o pastor Fernando Leite, não é? E a profundidade com aquilo é encarado,
a consistência, a vivência pessoal da palavra. Então, essas coisas para mim significaram assim, um impacto muito grande. E, inicialmente, eu pensei que era só a primeira visita, mas aí fui voltando e continuo voltando. Continua acontecendo. 26 anos depois. Mas, e naquela altura, assim, de fato, eu entrava, sentava, via o culto, não cantava canção nenhuma, não as conhecia, e terminava, ia embora, entendeu? Só que, frequentemente, era assim, eu chegava no carro e ficava um tempo antes de ir embora pensando, porque aquela coisa queimava, entendeu? Queimava por dentro. E foi isso, cara. Então, assim, essa vivência, em particular nessa comunidade, foi fundamental, entendeu? Para eu compreender as coisas todas, né? Compreender o que... Então, veja, assim, eu, por um lado, assim, já tinha uma experiência de relacionamento com Deus e com a palavra de Deus, mas, assim, solitária. Agora, digamos assim, recebendo o ensino na igreja e depois o pastoreio e tal. Então, essas coisas todas foram ganhando consistência, não é? E pronto. Mas o que é interessante do que você está falando é que, assim, a gente enxerga hoje, colocando nomes mais da nosso ambiente cristão, que o próprio Espírito Santo de Deus estava trabalhando com você ali no seu quarto, onde você estava estudando, e esta fome, esse desejo, foi o próprio Deus colocando em você. E aí a gente brinca muito que existem as cristocidências, né? As coincidências de Cristo. Chegar a você um convite de uma igreja que conecta exatamente com toda a sua mentalidade, inclusive, né? Porque isso é uma coisa muito interessante, que a nossa igreja é uma das igrejas que acho que a maior quantidade, eu não tenho esse percentual, acho que nem você tem, mas da quantidade de cristãos que existem na Unicamp, grande parte fazem parte da nossa igreja. Então, assim, é uma igreja que tem um viés acadêmico, se eu posso usar assim, ou pelo menos um pensamento que traz da academia para aplicação de profundidade, de metodologia, que é muito bom. Então faz esse match, né? Talvez se você tivesse ido para outras igrejas, não teria acontecido, né? Teria sido muito rasa, né? Isso. Mas é que também é interessante que, assim, você me disse que, pelo menos eu entendi, que você, diferente daquelas pessoas que, eu ouvi uma palavra e eu ergui as minhas mãos e eu aceitei a Cristo como sendo meu único e suficiente Salvador. Isso aconteceu em algum momento? Não. Foi um processo mesmo? Não tem um momento que eu possa, assim, individuar, assim, como tendo sido, aconteceu a partir daquele momento. Não, foi um processo. Mas isso é bem legal, porque assim, eu estou falando de um camarada que estava dentro de um ambiente acadêmico que até a discussão do nosso bate-papo, se assim, que pelo menos para quem não faz parte desse ambiente acadêmico, parece-nos um pouco nocivo a questão da fé. E hoje eu vejo você, já há muito tempo, faz 26 anos que você frequenta lá, que você ergueu uma bandeira, né? E essa bandeira é uma bandeira que ela não precisa necessariamente ser para pregar o evangelho para as outras pessoas, mas para viver um jeito diferente, para poder se abster de algumas coisas. E isso demonstra para as pessoas que tem alguma coisa acontecendo. E acredito que ao longo desse caminho todo também, até que hoje você não faça mais parte de lá, muitas vezes deve ter perguntado para você. Então, o que eu estou tentando conectar? Que muitas vezes as pessoas elas acham que a transformação só ocorre se acontecer daquele jeito tradicional. Sim. Sabe? Alguém vai chegar lá e vai falar assim, olha, Jesus morreu por você naquela cruz, venha até aqui na frente, erga as suas mãos, reconheça que você é um pecador, entregue a ele toda... E aí, a partir daquele dia, acontece. Só que você vê pessoas que fazem isso e que não têm transformação. E pessoas, e aí eu estou pegando você como exemplo, que não fez isso e que a transformação, ela exigiu de você. Ao ponto de você criar o que você criou, a associação que você criou. Então, assim, não é qualquer transformação, é uma transformação com nível de profundidade bem grande. A forma como ela aconteceu é que foi diferente. E isso vem, acho que conectando bastante com teologia de boteco, porque a gente tem falado muito para as pessoas o seguinte, a gente tem algumas convenções que a gente acha que as coisas têm que acontecer daquela forma. E, de certa forma, quando você vê, por exemplo, os judeus que rejeitaram Jesus como sendo Cristo ou Messias, eles eram pessoas autênticas no sentido da religião. Só que eles não conseguiam, pela má interpretação que eles tinham, enxergar que aquele homem
tinha os predicativos que a Bíblia propunha e ele era o Cristo. Então, assim existe com a igreja atual também, né? A gente fala sobre várias coisas como se elas fossem só de um jeito. Ela não é só de um jeito. Por exemplo, a gente já teve aqui uma conversa, e nós vamos fazer uma regravação, porque o som ficou horrível, inclusive, foi o primeiro episódio que a gente fez, deu um pepino, ainda está no ar, mas a gente vai regravar. Que Deus é um construto humano, em última análise. Sei. Mesmo com a existência dele, mesmo eu entendendo que ele existe, eu construo Deus na minha cabeça com base nas minhas experiências e nos recursos que foram disponibilizados para mim. E quando você chega numa igreja e você tem várias pessoas, se você fizer um questionário de quem é Deus e as pessoas elas tiverem habilidade para escrever, você vai perceber que são deuses diferentes. Existem, claro, doutrinas fundamentais que são comuns, isso daí não são inquestionáveis. Pelo menos espera-se que todas tenham a mesma doutrina fundamental. Mas quanto às doutrinas menores, são coisas que simplesmente as pessoas enxergam, elas constroem Deus de um jeito diferente. E aí também entra aqui, né? A metodologia de não, tem que ser assim. Porque talvez alguém possa ouvir a gente aqui falando, então o camarada nunca aceitou Jesus. Na verdade, esse camarada ele não é salvo em Cristo. Por quê? Porque não seguiu um fluxo, não seguiu um jeito de ser. Né? Então, sim, acho legal essa discussãozinha, essa discussão não, esse pensamento, né? Sim. Ô Covolan, você acha que a ciência ela é mesmo a inimiga da fé? E você acha que é uma briga que nunca existiu? Já entra um pouco nisso daí, porque é a sua grande área, né? Hoje você trabalha muito... Cara, assim, esse é um assunto interessantíssimo. E a maneira como isso, digamos, também foi, ao longo do tempo, ficando claro para mim, é um assunto que tem uma longa história, né? E a gente está vivendo uma época extremamente interessante para isso, porque a gente, nessa altura, já está colhendo os frutos de trabalho de historiadores, pesquisadores, que ao longo das últimas décadas vieram trabalhando e recuperando a história da relação entre a religião e a ciência, por exemplo. Discutindo aspectos fundamentais, como teologia e categorias científicas se relacionam e tal. Então, para mim foi uma grande surpresa, ao me aproximar desse campo, descobrir já assim como existia uma literatura vasta nesse assunto. Aliás, assim, eu às vezes costumo dizer o seguinte, é claro que religião e ciência é um assunto de opinião. Todo mundo terá a sua opinião a respeito disso. Qualquer um que você pergunte, ainda mais se for numa mesa de boteco. Aliás, é bom, né? É gostoso isso, né? No boteco tem que ser assim. Mas, hoje em dia, ele é um assunto de... Você pega, assim, as principais universidades do mundo. Oxford tem o Ian Ramsay Center for Science and Religion. Você pega Cambridge, tem o Faraday Institute for Science and Religion, né? Você vai a Edimburgo, os caras têm programa de mestrado, doutorado e tal, entendeu? Então tem várias instituições grandes, tradicionais, de renome, que têm institutos específicos de investigação na área de religião e ciência. Então, é um assunto de opinião? Sempre será. Não obstante, hoje em dia é um assunto de investigação acadêmica e publicação de teses e tudo mais, né? Então, existe um material riquíssimo a respeito disso, sobretudo no campo cristão, não é? Também existem, né, as outras vertentes ligadas a outras religiões, mas sobretudo no campo cristão. E isso, para mim, foi assim uma grande descoberta. Agora, um dos aspectos fundamentais é que assim um time importantíssimo de historiadores da ciência começou a fazer, isso começou com John Hadley Brooke, lá em Oxford mesmo, e continuou com Peter Harrison. Um time grande de historiadores começou a levantar a história dessa relação, a verdadeira história da relação entre fé e ciência. Então, hoje em dia, você já tem, digamos assim, muito bem mapeado como essa história se deu, e como é que foi que começou esse distanciamento, o que é que o motivou, quais foram os ingredientes que propulsionaram essa separação e como é que isso atravessa, ganha força no século XIX e entra no século XX, como é que isso permeia o meio acadêmico. Então, na verdade, a separação entre religião e ciência é uma espécie assim de invenção relativamente recente, meados do século XIX para cá. O nascimento da ciência
tem tudo a ver com a teologia cristã. E o fato de ela ter nascido onde nasceu, Europa Central, Ocidental, e a cultura cristã, o papel que teve no surgimento da ciência, o fato de que, digamos, o pessoal olha e vê que os grandes pioneiros da ciência eram cristãos, ou no mínimo, pessoas que acreditavam em Deus, não é? Uhum. Então, isso não é mera coincidência, não é? Essa é a origem, não é? E o próprio desenvolvimento da ciência tem tudo a ver com o apoio não só das cortes, digamos, dos nobres e tal, mas, sobretudo, da igreja. Igreja Católica foi muito importante nesse desenvolvimento. Uhum. As primeiras universidades que surgiram das grandes catedrais, não Uhum. é? Como é que isso sustenta? E a figura do clérigo naturalista. Naturalista no sentido assim, daquele que investigava a natureza. Uhum. Então, muitas das pessoas que investigavam a natureza, elas eram também do campo eclesial, Uhum. não é? Uhum. Tinham uma formação teológica, filosófica, e naquele tempo não existia ciência ainda, existia a chamada filosofia natural, Uhum. e então eles faziam essa investigação, não é? Uhum. E isso foi até meados do século XIX, né? Então, assim, a origem da ciência moderna tem tudo a ver com o cristianismo, não é? Eu não posso dizer o seguinte, eu não posso dizer que a ciência moderna surgiu por causa do cristianismo. Sim. Mas o que eu posso afirmar com certeza é que é o seguinte, da maneira como historicamente se deu, Uhum. ela foi um fruto do cristianismo, Uhum. sobretudo. Uhum. Uhum. Eu traço uma linha de tempo, gostaria até da tua verificação se é correta ou não. Assim, a igreja, por questões e motivos diversos, ela começou a fazer o que hoje nós chegamos a concluir que são as faculdades e tudo mais. Não eram as academias, né, inicialmente. E naquela época falava-se muito, inclusive dentro dos centros teológicos, né, que a gente estuda hoje em dia, que era a rainha de todas as ciências, né? Era como se fosse, apesar de não haver a ciência, mas era a rainha, né? É. Porque ela encabeçava, ela era a coroa ali daquilo, a joia da coroa. E tinha as outras eu estou tentando sair do nome ciências, que outra palavra que eu posso Não, utilizar? mas porque Ciência, porque tá, a talvez gente fica mais entende. fácil, fica mais fácil. As outras ciências, mas assim, todas elas permeadas por essa visão, não havia competição em nenhum momento. E aí, é claro que outros influenciadores, outras variáveis foram acontecendo ao longo do tempo e em alguns lugares elas foram se fundindo mais ou se separando mais, mas chegando agora, como você disse, no século XIX para cá, aí a gente teve um pouco mais de separação. Mas ainda que, aí sim, a gente está falando da ciência e você teria que explicar com muito mais profundidade qual a diferença daquela ciência lá de trás para essa ciência aqui, talvez seja metodologia, alguma coisa assim? Sim, aspectos metodológicos são fundamentais. Uhum. Não, mas eu digo assim, por que eu não posso dizer que antes de 200 anos não tinha ciência necessariamente? Não, veja bem, o interesse pela natureza sempre existiu. Uhum. Mas, de fato, existe o seguinte, quer dizer, o pensamento grego, ele influencia bastante, né, o pensamento ocidental, né, os filósofos, sobretudo Aristóteles, né? Então, a visão de causalidade de Uhum. Aristóteles, Uhum. né, com as 4 tipos de causas lá, né, causa eficiente, causa formal, causa física e causa final e tal, isso dominava o pensamento, né? Agora, chega uma certa altura que existe uma ruptura com essa visão. Uhum. Alguns desses pioneiros, eles foram, digamos assim, categóricos mesmo e bastante explícitos em declarar essa ruptura com o pensamento anterior, Uhum. não é? Então, faz sentido falar assim, em revolução científica. Não obstante, quer dizer assim, em geral, quando se fala em revolução, você pensa num processo assim que ocorre de Bélico, maneira né? explosiva Sim, e não é e sim. muito repentina. E de fato, assim, como um processo histórico, ele não é um processo que acontece assim de um dia para o outro, Sim. não é? Ele é um processo longo. Mas em termos assim de transformação, foi uma transformação muito grande que aconteceu na maneira de encarar as coisas, Uhum. não é? Essa assim compreensão de que você tem que interagir com a natureza. Veja bem, eu estou tentando evitar um pouquinho o jargão, Aham. mas tem um aspecto fundamental assim, que é o caráter contingente da criação. Uhum. Ou seja, vamos lá,
tem dois aspectos fundamentais. Um aspecto fundamental é o seguinte, e misterioso. Misterioso assim, para quem não crê, mas enfim, para um naturalista seria assim, ele teria que encarar o mistério, que é o seguinte, a natureza, ela opera segundo um certo tipo de racionalidade. Ok. Ok? Ora, isso é um fato espantoso. Porque razão é algo que uma mente possui. Uhum. Por que é que a matéria bruta opera racionalmente? Por quê? Não deveria, em teoria, né? Não, é um espanto. Assim, então, em geral, o naturalista vai dizer, não, mas isso é um dado da realidade. Mas, ok, beleza, é um dado da realidade. Por que a realidade tem essa conformação? Por que ela opera desse jeito? Sim. Agora, eu vou puxar a brasa para minha sardinha de física, tá certo? Agora, veja, não é só que ela opera segundo, de uma maneira racional. Ela opera segundo uma razão abstrata. Porque ela opera matematicamente. Quando você trata das leis fundamentais da natureza, todo mundo passou pelo ensino médio, tá certo? Então, teve que lidar lá com as leis de Newton, a lei da gravitação e todas aqui, fazer contas com aquelas coisas lá e tal. E, digamos assim, eu olho hoje e falo assim, nunca nenhum professor de física vai levantar essa questão, mas a questão é a seguinte, por que é que a matemática descreve o comportamento da natureza se a matemática é um produto abstrato da mente? Por que a natureza funciona assim? Eu poderia dizer, sendo quem sou, não sendo da academia e com a simplicidade que eu procuro colocar nesse quadro, que me parece que alguém arquitetou isso, me parece que houve algum engenheiro disso. Não foi uma coisa tão espontânea, pelo menos me parece. Seria isso? Você veja assim, o Galileu falava que a matemática é a linguagem que Deus usou para escrever as leis naturais. Não é? Aliás, leis naturais foi um conceito que, quando surgiu, surgiu dentro do contexto cristão, fundado na teologia cristã, porque René Descartes, que foi o primeiro que usou esse conceito numa obra escrita, não que tenha sido o conceito criação dele, mas foi o primeiro que, digamos, publicou isso, não é? Ele conectava diretamente a ideia de leis naturais com um legislador divino. Então, assim como, digamos assim, os reis e a nobreza e os imperadores e tal governavam seus povos com as suas leis, Deus governava o universo com as leis naturais. E o fato de elas serem escritas, digamos, matematicamente, fazia todo sentido para mostrar a soberania e a precisão com a qual Deus fazia com que a natureza o obedecesse. Entendeu? E isto talvez tenha sido o grande motor da cisão dos 2 séculos para trás, ou seja, entende? Não sei se eu consigo deixar claro o meu pensamento. Pelos primeiros séculos, os primeiros 1000 e poucos anos, 1800 anos, ou talvez até mais do que isso daí, a gente tinha as duas coisas coexistindo. Em certo momento, ela começou a se romper. Eu estou pegando a data que você colocou, século XIX, século XX, a partir de então que você disse que a ciência ela começou a separar. Bom, Mas não foi uma data só, né? Não foi uma data só. Mas o processo de separação ele tem um aspecto mais assim de caráter sociológico. Sociológico. Mas se você volta ainda às origens da ciência, você vê, tem esse lado que a gente poderia, digamos assim, considerar o lado conceitual, teórico da ciência, que é o lado, assim, digamos, da formulação das leis naturais, da maneira como isso, digamos, se presta a ser trabalhado matematicamente. Gente, assim, sabe, é engraçado porque, digamos assim, isso é o arroz com feijão de qualquer um que trabalha nessa área na física, por exemplo. Você ficar fazendo todos os cálculos e tal, ninguém para e se pergunta, gente, por que é que esse procedimento é válido? Entendeu? Ninguém se pergunta, porque isso é um dado que a pessoa assimilou e ela acha natural que seja assim, mas não é natural que seja assim. Existe uma grande interrogação. Por que é que as leis naturais são leis matemáticas? Entendeu? Isso é um estrondo. Agora, tem um outro lado
que é aquele que eu fiz menção antes, que é assim, isso que eu chamei de caráter contingente na natureza, que é o seguinte: o mundo ele existe, mas ele existe de uma dada maneira. Contingente assim, é aquilo que é de uma forma, mas Uhum. poderia não ser assim, poderia ter sido diferente. Uhum. Não é? Ele não é necessário, ele é condicional. Então, ok que o mundo tem uma estrutura racional, Uhum. mas só com o uso da razão você não desvenda o mundo. Por quê? Porque a razão não vai conseguir sozinha, ela não vai conseguir capturar todos os detalhes de como a natureza opera. Como é que eu fico sabendo, então? Eu tenho que interagir com a natureza. Uhum. Aí que vem a necessidade de uma metodologia experimental, observacional rigorosa, não é? Uhum. Então aí você tem esses dois polos, tá certo? Você tem assim dois pilares, né? Um pilar que é a investigação de caráter teórico, matemático, que vai se desenvolvendo, e outro, o lado empírico, o lado experimental, que depende de uma metodologia, uma observação acurada, instrumentos de medida precisos e tal. E aí, assim, o interplay, né? O jogo entre essas duas Uhum. coisas, a interação entre o lado teórico e o lado experimental, dá origem à ciência moderna, Uhum. não é? Então, isso foi a grande sacada, a grande invenção, e foi uma metodologia que, em si, ela foi extremamente bem sucedida até hoje. Eu costumo dizer que, acho que sem exagero, que a ciência provavelmente, se não é o mais importante, mas é um dos mais importantes e mais bem-sucedidos empreendimentos humanos, Uhum. tá certo? Agora, veja, ah, essa ciência vai se desenvolvendo e a igreja tem uma participação grande nisso. Citei a figura do clérigo naturalista, tá Uhum. certo? Uhum. Só que à medida que as universidades crescem, se especializam e surge a figura do cientista, Uhum. surge o cientista em tempo integral, as pessoas e tal, começa a se formar uma certa classe que está muito preocupada com o domínio que a igreja exerce sobre as instituições acadêmicas Ok, e ok. científicas, tá certo? E começa um movimento específico, e sobretudo na Inglaterra, um movimento específico para tentar separar, não é? Para tentar afastar os clérigos do campo científico, porque os cientistas agora especializados, eles querem, eu quero só gente especializada, não quero gente que é esse ser híbrido aí, Sim. entendeu? Um cara que, digamos, foi importante nisso foi o Thomas Huxley, que tem um carinhoso apelido de Bulldog de Darwin, né? Porque ele defendia o darwinismo e foi muito propagandista, né? Uhum. Então, Darwin mesmo nunca se envolveu nessas questões. E nesse sentido, parece que os darwinistas eram mais darwinistas que o próprio Darwin, não é? Mas eles formaram na Inglaterra, ali, né, na época, no período vitoriano, formaram o chamado X-Club, né? O Clube X era um grupo de acadêmicos que se reuniam, eu acho que eles se encontravam, não me lembro se era mensalmente ou semanalmente, mas era assim, eles eram muito frequentes. Eles se encontraram ao longo de 20 anos e eles estabeleceram uma estratégia deliberada para ir afastando a igreja anglicana, entendeu? Uhum. Assim, Que os é da, domi... Inglaterra, né? Inglaterra, e foram bem-sucedidos Uhum. Uhum. nessa empreitada, não é? E aí, o que aconteceu foi o seguinte, surgiram, junto com esse movimento e seguindo adiante, surgiram algumas obras extremamente influentes, né? Estou me lembrando de um cara chamado William Dixon White e tem um outro que é Draper, eu não me lembro o nome completo, mas assim, são algumas obras que eles escreveram. Uhum. Eles eram pessoas, assim, acadêmicos de renome e escreveram obras praticando uma espécie de revisionismo histórico. Uhum. Então, contando, por exemplo, a história da guerra entre a ciência e a religião, era o título de um dos livros, Entendi. algo assim. E aí recontava a história de uma maneira que não foi a história real, Entendi. entendeu? Então, algumas obras assim nessa linha bastante influentes, elas foram assim, tiveram uma grande disseminação no meio acadêmico e começaram. Isso é o caminho
da criação do mito do conflito. Esse é um mito do conflito que foi criado com essa prática desse revisionismo histórico que foi contando. Então, essa coisa de fake news Já é antiga. e essa coisa de, assim, de estabelecer uma narrativa e tal, isso foi sendo estabelecido ao longo do tempo, não é? E pegou, não é? Então, tem algumas obras dessas que entraram pelo século XX e foram influentes nos meios ingleses e americanos, sobretudo, mas depois veio a influência, não é? E um outro movimento histórico importante, o positivismo, né? Com Comte, essa ideia de que você teve uma fase da humanidade que era religiosa, mitológica, depois você foi para uma fase metafísica e você tinha que chegar agora numa fase científica, onde você ia superar essas fases anteriores, ultrapassadas, e agora você tinha o culto à ciência, né? Então, essa influência do positivismo também foi extremamente nefasta nesse sentido, tá certo? Aqui no Brasil, enfim, é um fato histórico, né? Que a grande influência do positivismo na formação das Forças Armadas e nas escolas de engenharia e tal. Então, você tem, por um lado, o positivismo assim, mas aqui no Brasil você tem influência também das universidades francesas e tal. Então, são digamos assim, movimentos do pensamento que vão ao longo do tempo e que foram se implantando e disseminando. Então, veja bem, eu contei essa história assim longa, não sei se eu me alonguei demais nesse Não, assunto. acho que é boa para poder mostrar exatamente esse movimento. Mas eu acho que assim, um dos aspectos mais fundamentais que a gente precisa fazer agora é justamente assim esse resgate histórico do que foi de fato a coisa. Posso mostrar um livro? Claro, óbvio. Então, olha aqui, esse livro é um livro fundamental. Os Territórios da Ciência e da Religião, de Peter Harrison. O Peter Harrison, a gente inclusive teve chance de trazê-lo aqui, quer dizer, trazê-lo não, de tê-lo aqui no Brasil, falando para a gente quando foi o lançamento. Esse é um livro publicado pela editora Ultimatum, saiu alguns anos atrás, a gente traduziu logo esse livro, publicou aqui. Esse livro já nasceu assim, a gente diz que ele nasceu um clássico, não é? E ele conta direitinho, quem quer saber assim, inclusive assim, do ponto de vista das palavras, né? A palavra ciência, de onde se originou, como é que a evolução dos conceitos se deu e depois a figura. E a própria a ideia de religião, como é que o religio era interpretado antigamente, como é que isso mudou e a religião e tal. Agora veja, um ponto extra, e eu vou passar a bola para você de volta, porque acho que eu estou esticando demais esse assunto, né? Tranquilo, você quer ser um entrevistado. Mas vem cá, cara. Recentemente, eu escrevi um artigo, até assim que se apoiou num outro trabalho do Peter Harrison, eu escrevi um artigo chamado A Invenção do Sobrenatural. Não é? E eu brinquei, porque eu comecei a escrever, eu escrevi dizendo que o sobrenatural não existe, e daí eu falei, bom, antes que alguém pense que eu estou, né, querendo atacar a ortodoxia teológica, e então preciso explicar e tal, e, enfim, começo. A gente tem uma revista digital chamada Unus Mundus, Unus Mundus, tudo com U. E então esse artigo está lá, né? Então, esse é um aspecto extremamente interessante, porque assim, o conceito de lei natural, ele acaba sendo apropriado por esse grupo que queria fazer essa separação, e ele acaba dizendo o seguinte, não, lei natural, beleza, existem as leis naturais, mas não tem Deus nenhum por trás disso, e essas leis são inteiramente autônomas, e elas governam a natureza. Então o que nós temos, o que é? A natureza e as suas leis naturais, não tem Deus nenhum, entendeu? Então você tem a origem do naturalismo. E digamos assim, e isso, a criação dessa cosmovisão naturalista força, em contrapartida, a criação de uma visão do sobrenatural. Então, o sobrenatural, ele vem com uma criação para se contrapor, para colocar, digamos, o mundo do espiritual é o sobrenatural, não é? Mas o próprio Peter Harrison chama atenção para isso e fala assim, escuta, na literatura bíblica, jamais tem em algum lugar separação entre natural e sobrenatural. Não tem. Você tem uma realidade única. É claro que as pessoas daquele tempo reconheciam os ciclos naturais da natureza e tal, reconheciam isso, mas tudo
está numa realidade integrada que procede de Deus. Entendeu? Você sabe que eu até comentei ontem exatamente sobre numa gravação que nós fizemos, e estou comentando de novo aqui porque você está falando muito comigo. Eu vejo muito pessoas, ou a própria Bíblia ela fala para nós adorarmos ao Senhor, né? Sim. E aí quando você fala sobre adorar a Deus, parece que Deus, o Fernando até falou isso daí nesse domingo, inclusive, parece que Deus ele fica assim, falando, não, me adora, eu sou digno de ser adorado, fala para mim que eu sou bom, fala que eu sou digno, que eu sou altíssimo, isso, fala que eu sou bom. E Deus não precisa nada disso, mas aí você começa a entender que se a Bíblia fala isso, e Deus não precisa que a gente faça isso, é pela compreensão de quão fantástico é a obra da criação dele. Isso. Você consegue enxergar esmiuçadamente, quando você entra mesmo, você fala, gente, é tão complexo e é tão perfeito que a única palavra que pode sair da sua boca é uma palavra de adoração. Você pode só adorar. Então, enquanto você estava falando, eu estava percebendo o seguinte, esses movimentos que vão acontecendo ao longo da história humana, ele tem interferências de diversos tipos de vieses, né? A gente tem vieses de todos eles. Pessoas com intenções das mais diversas possíveis fazendo esses grandes movimentos acontecerem e ele não acontece de uma hora para outra, ele vai acontecendo, né? Sim. E hoje a gente está num outro movimento. Nós estamos, nesse exato momento, de 2025, um outro movimento que eu vou depois até puxar com você também, porque assim, a própria ciência está sendo colocada em júdice quando... A má ciência, né? A má ciência está sendo colocada em júdice porque chega a conclusões que a gente já tinha concluído anteriormente e não tem nada que reforça. Por exemplo, estou falando do caso de ideologia de gênero, por exemplo, tá? Claro que é um vespeiro que a gente vai entrar e eu talvez nem seja a pessoa certa para conduzir essa conversa contigo, mas só para a gente colocar aqui em panorama, para as pessoas enxergarem. Mas assim, eu acho que é legal, Covolan, a gente perceber que mesmo atualmente a gente tendo dois pensamentos diferentes, divergentes, e estimulado pelo que você falou, que a gente pode buscar um ponto de convergência, deve buscar esse ponto de convergência também, a gente tem até um chancelador de que isso é bom, né? Porque eu vi falando uma vez, lá na nossa igreja mesmo, sobre a quantidade de prêmio Nobel que nós tivemos de pessoas que tinham uma visão numa deidade. Principalmente você evidenciou ali, porque eu estava numa igreja cristã, sobre cristãos e sobre judeus. Estas pessoas, você imagina que elas conseguiram, tendo essa mentalidade de que havia um construtor, uma mente por trás, elas conseguiram acelerar mais os processos? Cara, isso eu não seria capaz de afirmar, não é? Não seria capaz de afirmar. Me ocorre, digamos assim, algumas constatações. Por exemplo, acho que boa parte dos físicos concordam que os três principais físicos, você pode colocar Newton, Maxwell e Einstein. Newton não era, digamos assim, um cristão ortodoxo. Ele tem aspectos do cristianismo, mas assim, digamos, um teísta, certamente ele era, mas tinha umas visões a respeito do cristianismo que podiam ser consideradas um pouco controversas, né? Ok. Não eram tão clássicas, Mas não era ateu. ortodoxas. Ok. Não era ateu. Ok. Ao contrário. O pessoal fala que ele escreveu mais sobre teologia do que sobre física. Porque, a uma certa altura, ele acabou assim, enveredando por interpretar Apocalipse e mil coisas lá. Então, enfim, eu não conheço, digamos, especificamente, mas parece que ele gastou muito tempo investigando essas coisas. Einstein também não era ateu. Não é? Ele não acreditava num Deus pessoal. Ele era o que talvez a gente chamasse de um deísta. Não é? Ele próprio chegou a citar que ele acreditava, ou acho que admirava, o Deus de Spinoza, né? O filósofo Baruch Spinoza, filósofo judeu. Mas veja, mas ele próprio se revoltava quando as pessoas usavam argumentos dele, falas dele, ou punham palavras na boca dele para dizer que ele defendia o ateísmo. Ele se revoltava contra isso. Nessa revista, fazendo propaganda aqui da revista. Tem que fazer. Um dos pontos, tá certo? Eu escrevi um artigo a respeito do Einstein,
Daqui a pouco eu vou lembrar o título do artigo, me fugiu agora. Ah, mas é um jogo de palavras, mas assim, Einstein, o teólogo alguma coisa, tá Uhum, certo? Porque uhum, é uma pessoa, ah, enfim, daqui a pouco eu lembro o título, mas ele falava, usava muito a figura de Deus, uhum, tá certo? Agora, Maxwell, por exemplo, que é o grande criador da eletricidade, magnetismo, a teoria eletromagnética e tal, um físico fundamental, as obras de Einstein surgem inicialmente com uma decorrência dos trabalhos de Maxwell, assim, pensando problemas que os trabalhos de Maxwell fizeram, né? E o Maxwell era um cristão devoto de ir na igreja, um cristão como eu e você, de a Bíblia e uhum, tudo e tal, entendeu? Então, você vê, assim, cientistas de primeiro time, nenhum desses que eu citei era ateu, uhum, não é? uhum, E você citou essa questão, coincidência ou não, provavelmente não é coincidência, a grande maioria dos ganhadores de prêmio Nobel eram cristãos de algum tipo de denominação, uhum. e os judeus de uma forma assim, extremamente desproporcional com o tamanho de população. Não é? Então, se alguém, por exemplo, usa o argumento de que crer, ter algum tipo de crença é coisa de gente ignorante, por exemplo, né? Pessoas voltadas para o obscurantismo, isso, aquilo e tal. Então, esse é um dado, assim, de todos os ganhadores de 100 anos de prêmios Nobel, 10% eram ateus. Todo o resto, 90%, tinha algum tipo de visão espiritual, sendo que eu creio que mais de 60% eram cristãos de algum tipo de denominação. Então, isso digamos assim, é um dado só para dizer para as pessoas que, enfim, certos raciocínios primários não valem, tá certo? Já que ciência tem a ver com dados, então, tá, explica esse dado aqui, né? Ah, Interessante, bem interessante. Só para a gente já ir para uma outra conversa, eu quero entender um pouquinho o que, que é ser cristão na Unicamp, mas antes eu quero fechar dizendo o seguinte: pelo tudo que você falou, você acha que a fé ela deu à luz a ciência e hoje a ciência ela quer matar a mãe? então, cara, aí é que tá, sabe? Aí tem um aspecto, acho que importante. A grande parte dessa discussão toda, assim, a gente precisa gastar tentando estabelecer certos discernimentos Uhum, e separar alhos de bugalhos, tá certo? Veja, a ciência, estritamente falando, ela não tem o que falar a respeito de religião, como avaliar a religião. uhum, Não tem. Então, estritamente falando, é algo totalmente independente. Agora, tem um negócio que o John Lennox, eu acho que fala, que você tem que tomar muito cuidado com o seguinte: nem todas as afirmações de cientistas são afirmações científicas. A gente fala assim, não, porque a ciência. Não, a ciência é quem? A ciência não fala. A ciência não fala, são pessoas que falam. Agora, quando essas pessoas estão falando, elas estão falando de ciência, porque, em princípio, o cientista tem autoridade enquanto cientista, se ele é um bom cientista, tá certo? Agora, quando ele começa a viajar, uhum, entendeu? E dizer coisas que são do campo da visão dele de mundo, então ele não está mais falando de ciência, uhum. entendeu? E é comum o seguinte, que, ah, digamos assim, eu acho que a visão mais disseminada nesse meio é uma visão naturalista, tá certo? Essa visão naturalista me ocorre dizer quase que é um xingamento, mas assim, ela é tola e preguiçosa. Ela é tola e preguiçosa. Porque, nota o seguinte, ah, o cara vem falar para você o seguinte, o cara diz, apenas a ciência está apta a fazer afirmações verdadeiras. Todo o resto são especulações. Apenas a ciência está apta a fazer afirmações verdadeiras. Você fala, é. Veja, apenas a ciência está apta a fazer afirmações verdadeiras é uma afirmação, mas não é científica. Então ela se contradiz. Logo, essa afirmação é autocontraditória. Entendeu? Interessante. É autocontraditória. Então, a gente chama isso de cientificismo. Entendeu?
essa coisa de achar que a ciência explica tudo. Não, a ciência ela é extremamente eficaz para trabalhar e dar conta de descrever fenômenos naturais. Agora, ela é claramente limitada. Ela é extremamente bem-sucedida, descreve e permite que você faça uso tecnológico, crie, né, essas maravilhas tecnológicas aí e tal, que confundem o nosso mundo, não é? São fantásticas, tá certo? Mas ela não dá conta do real. O real extrapola a ciência, não é? Haja visto aquilo que eu mencionei para você no início, quer dizer assim, os fundamentos da ciência, por exemplo, o fato de que a natureza tem um caráter racional, a ciência apoia-se nisso para existir enquanto ciência, mas ela não tem como explicar esse fato. Interessante. O que também é interessante é pensar o seguinte, como você mesmo comentou, que nós temos vários interferentes, que eles acabam fazendo com que hajam essas mudanças de comportamentos históricos. Nós estamos sendo, nos dias atuais, por dias atuais, eu estou falando aqui 50, 60, 100 anos aí, né? Vou colocar esse último século, nós também temos vários interferentes acontecendo, falando sobre Brasil. Sem entrar em questões de descer a nomes e tudo mais, existem alguns centros acadêmicos que são mais ou menos hostis. A tua experiência dentro da Unicamp, essa é uma experiência sua. Você sentiu hostilidade explícita ou hostilidade velada ou não sentiu nenhuma hostilidade? Sabe, assim, você pega uma universidade como a Unicamp, ela tem diferentes setores, sabe? Uhum, E às vezes eu noto que uma coisa que chega para o público em geral é o que acontece de mais espetaculoso em um ou outro setor, uhum. e aquilo que de fato é espetacular não aparece, Sim, entendeu? consigo entender totalmente isso. Na verdade, é a história do pato e da galinha, né? A galinha faz mais barulho e bota um ovo pequenininho, o pato bota um ovo gigante, mas não faz barulho, Não- pronto, né? Então, e aí você vê isso. Então, o que eu noto, digamos assim, pelo menos assim, no meu círculo e tal, eu nunca vi, assim, hostilidade, entendeu? As pessoas até, assim, são muito, digamos, respeitosas com respeito a, as opções pessoais de cada um, Uhum, entendeu? Seja de que natureza forem, uhum, não é? Até existe assim, uma grande liberalidade, você sabia uhum, disso, né? uhum. Nesse meio com relação às escolhas que as pessoas fazem, Aham, não é? aham, Agora, o que você nota é o seguinte: se você busca uma conversa pessoal uhum, que toca em assuntos assim, a pessoa ela vai ser polida com você, uhum, na maioria das vezes, polida com você, uhum. mas ela quer mudar de assunto e a cara dela diz para você o seguinte: para de falar sobre isso, por favor. Aham, Entendeu? A cara dela diz isso. aham, aham. Então é isso que você nota, entendeu? Existe uma certa polidez nas relações, mas as pessoas não gostam muito de tratar desses assuntos, né? Ah, agora, às vezes surgem, não é, um fato ou outro, não é, assim, digamos, de maior impacto, assim, que vai aparecer na imprensa. A mídia vai atrás daquilo, né, Que vende. que vende, né? Então, é um pouco isso, né? O que eu percebo, assim, pelo menos no meio ali das exatas e tal, é assim, um profundo desinteresse pelo assunto. Então, assim, eu acho que as pessoas do meio que eu conheço e conheci melhor, as pessoas trabalham muito. Uhum, E isso acaba virando um drama, sabe? uhum, Acaba virando um drama. uhum, eh, Nessa altura, eu já tenho 70 anos, uhum, então eu vi, né, professores meus uhum. que se aposentaram, gente, e aí as pessoas chegam, né, no final de vida e pronto, elas deram a vida para aquilo e agora chegou no fim e a pessoa está acabando as forças, está acabando a vida dela. Eu me lembro de um colega, professor na USP, e o pai dele foi um físico importante e ele falou do pai dele, que havia morrido não fazia tempo, quando conversamos, né? Ele falou: Olha, meu pai, agora que ele tinha se aposentado, e ele disse assim: agora que ele estava se preparando para ler aqueles livros que a gente quis ler a vida inteira e nunca tinha tempo para ler, não é? Ele faleceu, entendeu? Então, de repente, a vida da pessoa acaba, sabe? E ela De uma trabalhou, forma sabe? triste, né? Triste, entendeu? Acho meio. Ô, Covolan,
melancólico. Eu vou colocar um caranguejo na piscina. Caranguejo na piscina, imagina que você está numa piscina gostosinha, coloca um É. caranguejo, não é uma coisa muito agradável. Porque é uma coisa que é muito mais por percepções, é empirismo. Se Deus existe, e se o diabo existe, e sim, eu creio que Deus existe e que o diabo existe, eu trabalharia fortemente dentro das academias, eu trabalharia fortemente dentro das universidades para poder tentar fazer, inclusive, por um jeito ou por outro, ou por trabalhar demais e fazer com que a pessoa nunca enxergue outra coisa, não consiga ver por outra perspectiva, ou porque a pessoa ela acabe tentando compreender as coisas sem Deus e as respostas elas são satisfatórias porque elas nunca são feitas da forma correta. Por exemplo, tá, a matemática, mas quem criou toda essa matemática, como você acabou de dizer? E eu acho que, assim, pensando que os movimentos históricos, eles também foram conduzidos pela aspectos sociológicos, por pessoas com interferentes, então eu faria um núcleo de atuação minha. Se eu fosse o diabo, eu diria, é um lugar que eu vou atuar fortemente. E o que acaba acontecendo, pelo menos na minha percepção, é que pessoas que são de exatas, elas são menos comunicativas ou menos expansivas, elas se manifestam menos, aparecem menos, estão mais dentro dos ambientes lá de desenvolvimento. E pessoas de humanas são aquelas pessoas que mais falam, as que mais gritam, são as galinhas que eu usei aqui na brincadeira. E estas pessoas, de certa forma, acabam criando conteúdo para que a mídia que quer vender história conecte com isso. Mas, de certa forma, ainda que você tenha laboratórios diferentes, o ambiente como um todo, dentro da cidade universitária, dentro daquele campus, efetivamente, é um ambiente que ele tende a ser mais, pelo menos na minha percepção, nocivo para pessoas que defendam alguns pensamentos ligados com a cosmovisão cristã. Então, para que todo mundo entenda que ele está falando de cosmovisão cristã, é uma lente cristã, né? Então, é Uhum. isso. E aí eu pergunto para você assim, como é que um jovem ele que congregou numa igreja a vida inteira, ele lutou pra caramba para poder entrar na Unicamp, e ele foi para uma área de que seja de exatas mesmo, mas ele está nesse ambiente todo aí, que já tem já todas as propostas naturalmente da própria idade, ele está com 18 anos, 19 anos de idade, longe de casa, já tem um monte de prazeres que o mundo proporciona, mas além de tudo isso daí, não é cool se ele for cristão. É muito mais cool se ele for descolado, se ele for pensar de um jeito diferente. Que você acha que é o desafio para esse jovem se manter firme nesse ambiente intelectualmente desafiador? Então, cara, eu acho que a questão importante aí sempre é a bagagem, o lastro com o qual esse jovem chega na universidade. Ah, eu sei que assim é frequente, não faz tempo, acho que foi no final do ano passado, um pregador cristão bastante midiático, ele falou muito contra a universidade e falou: pais, não deixem os seus filhos ir para a universidade e tal, porque é isso, entendeu? É coisa do demônio e tal, né? Bom, essa colocação assim, genérica e tal, era bastante problemática, porque ela ignora o problema. Veja só, o problema é complexo. Ah, o jovem está na universidade e se perdeu. Veja, quando o jovem atinge a idade de ir para a universidade, é quando ele está vivendo as suas crises de transição da vida de adolescente para a vida adulta. Então, ele já é uma pessoa em transição, Uhum. tá certo? Ah, frequentemente, é a primeira vez que ele sai de casa, sai do alcance dos pais e tal, do círculo que ele está acostumado. Então, em geral, quando o jovem atinge a idade da universidade, é um período de transição na vida dele, ele está passando da adolescência para a vida adulta, ele está vivenciando muitas crises e ele vai chegar num ambiente que ele vai encontrar de tudo, entendeu? Assim, existe uma pluralidade de condições, de coisas acontecendo, muitas ideias, pessoas de diferentes lugares e tal. E é um momento em que ele experimenta uma certa liberdade. Sim. Então, digamos assim,
não é que, digamos, diretamente a doutrinação, porque as pessoas pensam assim, Uhum. é que vai levá-la a pensar assim, o assado e tal. Uhum. É a primeira vez em que ele está sendo exposto ao mundo, Uhum. não é? Com liberdade de agir do jeito que ele Do quiser. jeito que ele quiser, de fazer suas próprias escolhas. E frequentemente fazem muitas escolhas erradas, Uhum. não é? Período de autoafirmação, entendeu? Então, lançar-se, né, para certas coisas, depois de dizer que fez isso, fez aquilo, Uhum. isso acaba sendo uma coisa muito própria da idade. E Uhum. coincide ser o período da universidade, não é? Uhum. Então, tem um lado que é assim. E tem um lado que na universidade é um ambiente de mais liberalidade mesmo, Uhum. não é? Isso acontece. Agora, você sabe, por causa dessa declaração desse líder cristão, não é? Uhum. Ah, eu acabei traduzindo e publicando um artigo de um camarada chamado Chris Smith, que é um cara do campo da sociologia da religião, muito respeitado nos Estados Unidos, e publicou, esse artigo estava publicado numa revista chamada First Things, que é uma revista, digamos, cristã, não Uhum. é? E eu traduzi esse artigo e publiquei na nossa revista Unus Mundos, né? Uhum. Então tá lá um artigo que chama-se Mantendo a Fé, Uhum. chama-se esse artigo. E lá ele discute essa questão, entendeu? Essa questão do jovem, por que é que muitos jovens deixam a fé e tal, e ele apresenta o resultado de uma pesquisa de anos em Uhum. cima disso. Uhum. Então, sabe o que que ele vai mostrar? O- Se você está interessado em saber, digamos, não porque o jovem se perde, mas como é que aqueles que se mantêm firmes, Uhum. então isso tem a ver, assim, em primeiro lugar, exemplo dos pais em casa. Como é que esse menino, essa menina cresceu? Como é que era o ambiente dos pais com respeito à questão da espiritualidade, da religiosidade? Quais eram as práticas da família, não é? Como é que era no convívio com a família e com os pais as conversas a respeito de Deus, as questões que surgem, as dúvidas a respeito da fé? Como é que era? Essas coisas eram conversadas, elas eram tratadas. Isso fazia parte do universo dessa criança. Quais as influências de adultos? Uma coisa que muitas vezes eu pelo menos não estava ligado nisso, mas, por exemplo, a gente que tem família dentro da igreja, né? É muito importante para a formação dos meninos e das meninas que haja alguns adultos ali da igreja que sejam pessoas de referência e que tenham algum tempo de convivência, de referência, de ensinamento, de aconselhamento com esses jovens. Uhum. Porque é importante que eles absorvam certas coisas de outros adultos que não são os pais, Sim, sim. simplesmente. Outros Entendeu? interferentes, porque eles vão ter vários interferentes, né? É. Então, ele junta uma série de aspectos ali Uhum. que ele estudou. Uhum. E você vai ver, tem muito a ver com a vida do jovem antes, a vida que ele teve na família dele, na igreja dele e tal. É um foco bem interessante que você acabou de trazer, porque o que chega para mim, até pelo instituto que a gente tem, o próprio algoritmo das mídias sociais, eles vão filtrando cada vez mais conteúdos que tenha alguma vinculação com aquilo que eu consumo. E o que chega para mim é exatamente o anti-universidade. É. Ao ponto de que a primeira coisa que me ocorre é dizer o seguinte: puxa, eu louvo a Deus que o meu filho ele fez direito no Mackenzie e não na São Francisco, Uhum. entendeu? Porque eu sei o que poderia ter acontecido com a mente do meu filho fazendo uma São Francisco. Isso eu estou pensando enviesado, sem olhar exatamente o que você falou de ter feito a lição de casa. Porque se eu tivesse feito a minha lição de casa, meu filho poderia estudar na São Francisco sem nenhum problema, porque seria assim, ele não fagocitaria as coisas que estão sendo propostas, porque ele tem uma resistência interna suficiente para poder É. impedir que houvesse essa fagocitose. Agora, eu gostei até de usar esse exemplo. Eu gostei. Se a gente vai fazendo fala com gente inteligente, a gente vai subindo no nível. Mas o que acaba acontecendo, Covolan, eu já entro já no ponto da ABC2. AB2C, É, ABC2. ABC2. É,
eu nunca recebi nenhum tipo de conteúdo como esse que você está me dizendo agora, dizer o seguinte, olha, não, seu filho pode, ele deve ir para uma faculdade pública, essas que são de excelência, como uma Unicamp, como uma USP, mas você, cristão, precisa entender que o momento de você preparar para ele entrar na faculdade é agora, que ele tem 10 anos de idade. É você criar um ambiente que você consiga estimular diálogo de coisas que ele vai ter contato lá na frente. E você prepará-lo para que ele possa sobreviver nesse mundo, e não somente sobreviver, mas que ele possa ser aquilo que Deus o colocou para ser, dentro das suas limitações, é óbvio, do bom senso, que eu até usando o exemplo do ser polido, né? Se você vai pregar para quem quer ouvir, você não vai, né, ficar fazendo proselitismo cristão. Mas não somente você viver a sua fé cristã, mas a sua fé cristã é acabar até interferindo positivamente com as pessoas do seu relacionamento. Isso. E eu vejo o seguinte, a associação que você hoje está à frente, qual é a importância dela nesse aspecto que eu estou comentando? Cara, obrigado por você tocar nesse assunto, não é? Eu, na verdade, assim, eu fui o primeiro presidente, né? Uhum. Atualmente, o presidente da ABC2, o Cristãos na Ciência, é o professor Gustavo Assi. Ele é professor titular na Politécnica da USP, na área de engenharia naval. Uhum. É cristão, é diácono lá da igreja dele em São Paulo. E, enfim, ele aqui, ó, o atual presidente, né? Uhum. E, veja, essa ideia de criar uma associação como a Cristãos na Ciência é porque a gente tem, assim, alguns modelos fora do Brasil e, assim, eu pessoalmente, eu me envolvi com esse assunto na nossa igreja, ministrando ali alguns cursos na escola bíblica e tal. Eu vi que esse era um assunto que interessava para algumas pessoas, então eu me propus a estudar. O maior beneficiário fui eu mesmo, estudando e lendo esses livros todos, né? E aí, uma certa altura, o pastor Guilherme de Carvalho, a gente se encontrou aqui em Campinas e tal, e conversando, surgiu essa ideia e tal, a gente começou a levar à frente, conversar com outras pessoas, inclusive com o próprio Gustavo Assi, que é o presidente atual, Uhum. e a gente lançou esse projeto, né? Então, essa ideia vem do seguinte, né? Quer dizer, historicamente tem esse movimento de separação, e é verdade que a universidade é um ambiente totalmente secularizado, Uhum. não é? E eventualmente, as pessoas confundem laicidade com laicismo, não é? E, inclusive, também eu escrevi um artigo sobre isso na Unus Mundus, tratando desse problema, né? Às vezes, dessa atitude hostil que tem em alguns setores da universidade, e como isso é uma coisa assim totalmente contraproducente contra a universidade. Sim. Mas isso é, assim, se eu for raciocinar estritamente em termos políticos, é um tiro no pé. A Uhum. universidade não presta atenção nisso, as Uhum. pessoas ficam se achando tal, e de repente elas podem ser, enfim, tá cavando, ah, enfim, uma sepultura para a própria universidade Sim. com a atitude Sim. de agredir a Sim. população, tá Se certo? não a curto prazo, pelo menos a médio e longo prazo, né? Isso, não é? Acho que isso assim depõe extremamente contra a universidade. A universidade devia atentar para isso. O ponto que a gente percebeu é justamente como teve essa separação histórica entre o campo da ciência e o campo da fé, a gente precisa reconstruir certas coisas, né? Uhum. Então a gente começou um trabalho com um projeto de criar a associação. O entendimento que a gente tem da associação é que ela é uma espécie assim de comunidade ponte. Essa é uma expressão que o Guilherme Carvalho cunhou, né? Uhum. Ele diz o seguinte, ok, esse assunto, ciência e religião é um assunto extremamente importante, você pode estudar, investigar, publicar artigos, livros, fazer curso, etc. e tal, mas você precisa, sobretudo, ter o quê? Uma comunidade de pessoas que conhecem o campo acadêmico e que conhecem o campo da fé. Então, você é capaz de estabelecer essa conexão na forma de uma comunidade ponte, Sim. entendeu? São pessoas, Sim. não é? E com isso você cria um espaço para pessoas viverem a sua fé
e disseminarem uma visão mostrando que a fé não é contra a ciência e a ciência não tem que ser contra a fé. E perceber como isso foi gerado historicamente, não é? E sobre bases falsas, não é? E então a gente começou esse trabalho, a gente buscou financiamento para isso, propôs um projeto, conseguiu a aprovação de um projeto com uma fundação americana e começamos, lançamos as bases disso, viajando pelo Brasil, conversando com pessoas e tal, e a gente teve uma conferência nacional em 2016. Trouxemos pessoas de fora, gente do Brasil também e tal, conferencistas, gente do Brasil inteiro participou e criamos a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, né? Uma coisa curiosa, quando nós começamos, isso foi, eu disse em 2016, mas esse trabalho, quer dizer, os primórdios disso estão lá em 2013, 2014 e tal. Em 2014, a gente já tinha feito lá no Mackenzie um primeiro evento trazendo alguns professores de Cambridge e a gente ali fez um evento de fé e ciência. E veio gente do Brasil, de vários lugares ali, participar daquele evento. Foi um evento isolado, mas eu me lembro, assim, curiosamente, uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estava ali com o marido dela participando, assistindo, e ela disse uma coisa assim, bastante singela, ela disse assim: gente, mas que coisa fantástica isso daqui, estar aqui nesse lugar. Ela falou, eu pensei que só eu era esse tipo alienígena, assim, que era uma pesquisadora, uma cientista e cristã, frequentando minha igreja, o culto dominical e tal. Pensei que só eu era assim, agora aqui está cheio de gente assim, eu tô assim, sabe? Ela estava maravilhada com isso, de descobrir que ela não era só ela, sozinha, entendeu? E é uma professora assim, ela é líder mundial na área dela, uma pessoa importante na área dela, sabe? E aí, então, eu acho que a BC2 ela foi se constituindo nisso, sabe? Num espaço, né? Para pessoas que são pessoas de fé, que estão no meio acadêmico, né? E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. A gente, nesse projeto, nós tínhamos planejado criar 12 centros, assim, espécie de 12 capítulos da associação, em algumas cidades grandes do Brasil e tal, para funcionar como centros, assim, locais, né? E, cara, não é que esse negócio começou a funcionar de um jeito que ele começou a ganhar, assim, áreas de movimento, sem a gente fazer para isso, entendeu? Começou a ganhar uma certa dinâmica e pessoas querendo criar grupos. Isso cresceu bastante, a gente chegou a ter uns 70 grupos espalhados pelo Brasil, agora refluiu um pouco, tem 50 e poucos grupos da ABC2 espalhados pelo Brasil, pessoas que se encontram regularmente, seja na universidade, ou seja em igrejas e tal. E a gente tem, eu acho que mais ou menos uma dúzia de grupos que se encontram remotamente, são grupos de WhatsApp, e também tem atividades, tá certo? À distância, tá certo? Que são grupos, assim, grupos por área. Então tem lá o grupo da física, tem o grupo da biologia, tem o grupo do direito, tem o grupo da história, entendeu? E, enfim, tem o grupo de artes. Então, sei lá, tem uma dúzia de grupos da psicologia. Essas pessoas, elas acabam... Essas pessoas não. Essas pessoas que se reúnem dentro da ABC2, ela acaba tendo... Esse movimento acaba tendo uma publicidade para o ambiente acadêmico. Para o ambiente acadêmico. E para o não acadêmico? Então, para o não acadêmico, é o seguinte, a gente tem uma atividade boa nas redes sociais, não é? Então, se você for lá no Instagram e escrever Cristãos na Ciência, você vai achar o Cristãos na Ciência. O nome ali é Cristãos na Ciência, sem tudo junto e sem acento, sem nada, tá certo? Mas colocou Cristãos na Ciência, você acha o Instagram, o Instagram do grupo. Aí você vai lá, você encontra as coisas que existem. Então, a gente tem assim, nós temos a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que é a ABC2. E nós temos a Academia ABC2. Eu sou presidente da Academia ABC2. Certo. A Academia ABC2 é assim uma espécie de braço acadêmico educacional
da ABC2, mais preocupado com publicação de livros, de cursos e tal, né? Ah, nós temos, por exemplo, um curso inteiramente gratuito, online, de fé e ciência, tem lá umas 9 aulas. Eu sou um dos professores, tem outros professores também. Entra no Instagram, vai lá, encontra. Quem Então, seria o alvo, o aluno-alvo? aberto ao público em geral, qualquer pessoa que está Uhum. interessada em aprender sobre esse assunto. Porque, assim, eu acho que uma das grandes questões nessa área é que as pessoas presumem que elas sabem algumas coisas. Uhum. E as pessoas vão perceber que elas sabem pouco. Eu tive uma experiência que eu achei curiosa. Eu fui numa grande instituição de ensino superior no Brasil, reputada como uma das melhores, quando a gente estava fazendo esse movimento para começar a ABC2, e me encontrei com alguns professores cristãos, e fui falar da ideia e tal. E aí, na conversa, eu falei que eu tinha tido uma experiência na nossa igreja de fazer um curso de escola bíblica e tal, falar por 8 domingos e tal, a respeito de temas que tinham a ver com fé e ciência e tal. Ele falou, 8 domingos? 2 meses falando sobre esse assunto? É. Ele falou, mas esse é um assunto que se alguém me pergunta a respeito, em 15 minutos eu esgoto o assunto. Sério? Fale mais a respeito. Cara, tem. Depois, assim, passado, acho que, não sei se 1 ou 2 anos, eu voltei naquela mesma universidade, num evento que eles estavam organizando lá com Uhum. os estudantes e tal. E esse professor foi palestrante. Aí ele falou mais que 15 minutos. Então, eu percebi que Alguma coisa já mudou, já, né? ele avançou no assunto. Mas uma coisa que as pessoas vão perceber é isso, assim, porque a gente tem as nossas ideias, como sobre qualquer assunto que a gente não conhece, a gente tem algumas ideias básicas, mas quando você entra, tá certo, especificamente no assunto, aí você começa a ver quais são os temas relevantes, quais são os autores relevantes, como isso tem sido tratado e tal, não é? Então, ali, por exemplo, nesse curso de religião e ciência, eu falo, por exemplo, a respeito de modos de relação entre a ciência e a religião. Então, tem lá uma das aulas que eu dou, trato desse assunto. Tem um outro colega que ele vai falar justamente dessa questão de como foi a história da relação entre ciência e religião ao longo do tempo. Quais são os autores importantes e Uhum. tal, entendeu? Então, essas coisas são destinadas ao grande público. Essa revista que a gente publica, que é a Unus Mundus, é uma revista aberta ao público, não é? Então a gente coloca como uma revista que publica na interface entre ciência, filosofia e teologia. Essa é a nossa intenção, teologia Uhum. cristã, Uhum. e está aberto lá para quem a gente fala o seguinte, que os nossos artigos não são artigos acadêmicos, Uhum. mas eles são artigos academicamente informados. Uhum. Então, a gente busca pessoas que, digamos assim, consigam escrever, traduzir essas coisas para um público, digamos, educado. Sim. Porque também não, entendeu? Nem tudo se consegue trocar em Descer miúdos, até o entendeu? chão. Não dá. Então, aí quem está interessado tem que entrar no jogo. Sim. Sim, tem que se aplicar um pouco mais, né? É, Não, esse é o desafio, inclusive, desse Teologia de Boteco, né? Porque alguns assuntos você pode trazer ele palatável. Agora, outros assuntos requer que você busque um pouco mais de conteúdo. Por exemplo, você citou diversos autores, diversos livros, que se uma pessoa ela tem esse desejo, ela precisa buscar um pouco mais, né? Até isso. para que ela possa se aprofundar. Só que a gente está vivendo uma fase do que as pessoas elas aprendem a cada 30 segundos, né? Rodando dentro do Instagram, né? Então, é uma fase complicada, né? Nós estamos vivendo um mundo complicado. Agora, antes de sair fora do ar, a gente estava conversando sobre escola confessional, né? Sim. E você sabe, recentemente aconteceu uma grande confusão aí, que na verdade de vários anos aí, de reforma do ensino médio, o novo ensino médio. Uhum. Esse negócio foi, voltou e tal. E aconteceu o seguinte, quando isso estava acontecendo, um diretor de escola, que é cristão, ele procurou a gente e falou assim, olha, esses assuntos que vocês estão tratando, eles são assuntos extremamente interessantes, a gente gosta muito da abordagem que vocês têm, mas vocês estão focando muito o público universitário. Vocês precisam fazer alguma coisa para o ensino médio. E ele incentivou muito a gente a nos preocuparmos com isso, né? E a gente resolveu trabalhar, sabe, produzir um material nessa área.
Porque, assim, você veja, a gente nota um fenômeno hoje em dia, as escolas confessionais estão crescendo muito. E tem muitos pais que não têm fé nenhuma, mas colocam seus filhos em escolas confessionais Sim, porque quer que eles aprendam alguma coisa relacionada também a valores e tal, sim. não só um assunto, um ensino tecnicista, conteudista e tal, né? E agora, assim, frequentemente existe um grande problema, porque é aquele velho problema assim da fratura da realidade, sabe? Separação das coisas. Trata as coisas como compartimentos estanques, né? Então a gente pensou num problema. O problema é o seguinte: como é que a confessionalidade de uma escola confessional se dá quando se trata das disciplinas específicas? Matemática tem alguma coisa a ver com fé cristã? Física tem a ver com fé cristã? Geografia tem a ver? Biologia e tal? Entendeu? Bom, então nós fomos desafiados por isso e a gente criou um material específico para ensino médio. A gente criou um material chamado Ciência e Sapiência. E a gente criou assim 4 módulos, pensando em 4 semestres. São 12 unidades, 12 lições. E, e, Deixa eu tra- aproximar um pouco mais aqui da câmera também, porque para quem vê aqui fica mais fácil. e, esse material, uma série de escolas têm usado. Isso deixa eu só entender, só perdoe a minha ignorância. É um sistema de ensino? Não é um sistema de ensino. Ele funcionaria com uma disciplina, quem sabe uma disciplina eletiva, se a escola topasse isso, entendeu? São Entendi. poucas escolas que vão topar, porque você tem que mexer na grade curricular para encaixar uma disciplina desse Uhum, tipo, né? uhum. Mas tem escolas que têm, digamos, um interesse específico, elas querem achar alguma solução para que os estudantes lidem com um material que busque algum tipo de integração entre, digamos, o conteúdo que ela está aprendendo e, digamos, uma visão da realidade mais integrada do ponto de vista filosófico e teológico, espiritual, Uhum, não é? uhum. Então, esse material, ele busca fazer isso. O Covolan, teve uma coisa que uma vez eu falei para um amigo meu que também é da Unicamp, que fazia o doutorado dele. Eu falei sobre, ele não é cristão, né? E eu falei para ele sobre o aerópago que existia, onde Paulo ele pôde subir e falar, né? Versar sobre diversas coisas, falando assim, ó, esse Deus que vocês falam, Deus desconhecido, é exatamente ele que eu estou pregando. Sim. Então, eu acho que o melhor ambiente, eu estou fazendo só uma conexão, para poder conversar sobre o diverso, seria dentro de uma academia, dentro de uma universidade. Eu moro aqui ao lado da Unicamp, estou a 1 quilômetro da Unicamp, principalmente do lado da Humanas, e eu consigo entrar ali e acessar. Fico imaginando se você erguesse ali um aerópago e É. você pudesse discutir, entendeu? E quando você fala isso, para mim é exatamente um aerópago através de um livro que você fala, olha, existem pensamentos, tem como as duas coisas coexistem, elas conseguem convergir. Quando você falou assim, tem algumas, você estava falando sobre a matemática, você mesmo me fez entender que a matemática de todas as coisas, ela tem conexão, sim, com Deus. Ela está envolvida em tudo. Você tem processos matemáticos em todas as coisas. Existe uma mente posso crer que existe uma mente que arquitetou todas essas coisas, que pensou tudo isso, que raciocinou sobre tudo isso. Então, você consegue mostrar isso para os jovens, né? Conectando ele com o fato de que existe algo além daquilo que ele enxerga. Né? Aham. E eu acho legal isso, acho bem. Não, cara, assim, um esforço que a gente tem feito, né, Uhum, para oferecer às escolas confessionais uma possibilidade. Inclusive, tem muita gente, assim, de homeschooling que está uhum, procurando o uhum, nosso material também. Então, você perguntou, assim, o que que a gente faz para o público em geral. Então, a gente, assim, quer dizer, nós publicamos uma coleção de livros com a Ultimato sobre fé e ciência, depois temos publicado com a autora Thomas Nelson, temos uma coleção Fé, Ciência e Cultura. Publicamos sobre vários temas importantes, entendeu? Que relacionam ciência, assuntos acadêmicos em geral, com a questão da fé cristã, uhum. não é? Tudo isso num esforço de trazer autores consagrados aqui para o Brasil. Vou dizer para você que, em primeira mão, a gente também vai lançar no segundo semestre uma coleção própria de autores brasileiros, de livros assim, tipo
introdutórios sobre os assuntos, esses assuntos, e vários autores nacionais também. Então, o que a gente faz é assim, bastante atividade editorial, a revista, não é? Cursos que nós temos feito, e no segundo semestre também o nosso canal no YouTube deve dar um upgrade considerável, não é? Trazendo esses temas todos, né? Então, o nosso esforço é tratar, quer dizer, fazer a conexão entre esses assuntos, ciência, filosofia, teologia, tratar num certo nível que interessa, digamos, a um público educado Uhum. e interessado em coisas tratadas com um certo nível de profundidade, Uhum. entendeu? Que não fica, digamos, de uma maneira rasa e discutindo o assunto na base de slogans, Uhum. Uhum. entendeu? Assim, tem alguma profundidade. Isso, e olha, eu preciso confessar a você o seguinte, que a gente concebeu isso tudo pensando, sobretudo, em um serviço à Igreja do Brasil. Uhum. Porque eu acho que, assim, a igreja é muito carente, digamos assim, de material para fazer essa interface e dialogar com esse público, tá Uhum. certo? Então a gente tem feito um esforço em criar esse material, né? E a gente vê às vezes com tristeza que certas igrejas, claramente não a nossa, Aham. tá Aham. certo? Mas certas igrejas, com uma postura inclusive assim anticientífica, sabe? Gente, isso é um tiro no Não pé faz sentido tremendo. algum, né? Não faz sentido algum, pois é aquilo que se você olha historicamente, esse é um campo que foi gestado dentro da igreja, dentro da Sim, cultura cristã, foi desenvolvido dentro da cultura sim. cristã. Você chegar agora e falar o seguinte, não, isso aqui é deles, dos ateus e tal, o nosso... Não, peraí, você está entregando o quê? Ouro para o bandido? Esse campo é naturalmente nosso, Sim. entendeu? O perigo, que aí eu não estou falando só de faculdades, né, de universidades, estou falando de educação de um modo geral, é que porque nós temos hoje tanta influência política, ideológica dentro do ensino, pode acontecer um movimento de retração das pessoas da igreja, no sentido de tirar as crianças de escolas não confessionais, colocarem apenas em escolas confessionais, não permitirem que os seus filhos vão para faculdades públicas, vão para faculdades como Ubra ou a Mackenzie, outras que são confessionais também, e o aumento, né, percentual que está acontecendo, e isso a gente já está percebendo também, no homeschooling, né? A gente está cada vez mais aumentando isso, que é uma forma de proteção, você está se protegendo. Então, assim, isso é para nós cristãos um exercício e para as pessoas que também não são cristãos e que são agentes dessas instituições também para pensarem, né? Porque é aquilo que a gente já falou, talvez não agora no momento, mas em médio prazo ou curto ou longo prazo, isso vai trazer algum impacto, se nada for feito. Precisa haver um diálogo entre essas duas, né? Acho que o pêndulo precisa voltar um pouquinho para o equilíbrio, né? Quando a gente pensa dessas questões políticas e ideológicas que o Brasil está sofrendo muito. Indo um pouquinho já para a parte de encerramento, tem nos minutos finais, você acha que atualmente a ciência está sob júdice, Covolon? Depois da pandemia, por exemplo? Bom, veja, surgiu muita polêmica. Agora, cara, a gente está vivendo tempos assim meio tenebrosos, porque parece que quem mais grita mais alto, faz mais barulho é quem está com a verdade, né? E infelizmente é isso. As pessoas também acabam dando audiência àquilo que é treta, não é? Sim. Ah, ah, a ciência foi muito questionada, mas assim, assim, do meu ponto de vista, eu vejo o seguinte, aconteceu uma coisa fantástica, uma pandemia terrível, ela foi superada em relativamente pouco tempo. E um negócio que pegou o mundo todo, não é? E isso não aconteceu do nada, não é? Teve, veja só, tem muita coisa que a gente desconhece. Você vem do campo, do ramo farmacêutico, você Sim. deve conhecer muito mais que eu a respeito disso. Deve existir interesses poderosíssimos cruzando esse campo, mas, de uma forma ou de outra, o conhecimento científico tirou a gente dessa enrascada, Sim. tá certo? Tirou a gente dessa encrenca e quanto sofrimento não aconteceu, não é? Então, acho que esses aspectos tinham que ser olhados. Veja, não se trata, digamos, de
de endeusar a ciência. É difícil você ter, muitas vezes, assim, a medida certa das coisas. Uhum, Mas o fato é que, assim, a informação chega para as pessoas através da mídia, de mídia em geral, uhum, recursos midiáticos em uhum, geral. Agora, com relação à ciência, a mídia tende a ser, assim, extremamente esquizofrênica. uhum, Porque, ora, ela retrata a ciência como aquela que vai salvar a humanidade, porque descobriu agora um negócio que é o remédio para todas as doenças, isso, aquilo, não sei o quê, tá, tá, tá. Então, pronto. Ora, assim, não, agora a ciência descobriu um negócio que vai destruir todo mundo, que vai acabar com isso, vai acabar com aquilo. Então, cara, é isso, são dois polos totalmente distantes e você vê a mídia, ora com um, jogando com um, com o outro. É claro que estão sempre em busca do quê? De chamar a atenção das pessoas, tratando dessa forma espalhafatosa, não é? E isso é muito ruim. Agora, assim, a ciência, ou melhor, não a ciência, mas o campo acadêmico, científico, não se vira muito bem em termos de se comunicar com a sociedade, né? uhum. Não se vira muito bem. Tem alguns esforços aí de comunicação, mas eles não têm penetração de massa, né? E aí fica-se com umas certas visões, assim, deturpadas, né? Uhum, Então, por exemplo, recentemente a história aí da cota trans aí na Unicamp. uhum. Todo mundo ficou sabendo disso, o escândalo que foi. Mas ninguém sabe que aqui do lado do Unicamp, não é, tem o Sirius, que é o maior laboratório do Hemisfério Sul. As pessoas não sabem disso, não sabem o que acontece lá. Não sabem que mais de 90% do que é feito lá é tecnologia nacional, é competência nacional. Não sabe nada disso, entendeu? Sim. Não vende, Então, isso não isso vende. não vende, entendeu? Ninguém quer saber Sim. a respeito disso, entendeu? Então, você veja, infelizmente acaba sendo uma coisa assim. Você vê, os americanos, eles têm muito sucesso com isso, não só porque eles têm grandes cientistas, e de fato eles têm muito dinheiro para dar suporte para muitos cientistas, mas eles têm uma coisa assim, eles fazem até assim, um certo culto a certas personalidades, não é? E isso faz com que as pessoas olhem com olhos de admiração e trabalham com filmes, com séries, com uma série de coisas, né? Uhum. Bom, é bem verdade que nem sempre os cientistas são os mocinhos da história, só, Pode ser vilões. pode ser o vilão. Pode ser vilão. Mas assim, na sociedade, de maneira geral, e num uso assim da mídia mais estabelecida, existe assim uma visão das coisas. Agora aqui assim, eu acho que tem uma visão muito apelativa, sabe? Assim, falta no Brasil um tratamento mais sério do que efetivamente é o campo científico, sabe? E não estou dizendo que a culpa é da sociedade só, acho que a academia tinha que se mexer mais com isso. Covolan, o que que a ciência nunca, pelo menos nunca é um termo demais, né? Mas É, vamos usar o nunca dentro da nossa finitude, conseguirá responder? que a ciência não. Cara, a questão é a seguinte: a ciência, as respostas que a ciência dá são muitas, Uhum, mas elas são sempre limitadas uhum, e escassas, não é? Ela não vai dar conta de nunca explicar a existência em si, né? uhum. Você pode, você pode saber, você pode investigar a origem do universo, mas você não tem como investigar a criação. Você não tem como investigar como as coisas teriam vindo do nada. Você sabe que você tem evidências de que o universo teve um início, mas como? Entendeu? A ciência ela só pode existir enquanto ciência quando ela estiver tratando de um fenômeno natural e isso presume a existência de algo. Mas por que é que existe algo ao invés de não existir coisa alguma? De onde vem o ser? Você acredita que a evolução que nós estamos atualmente pode, de certa forma, entenda o meu comentário, provar questões que estão na Bíblia? Não, veja só. Aliás, assim, se a pergunta fosse diretamente, você acha que a ciência pode provar Deus? Não, Não prova. não prova. Uhum, Então, ela pode, eu vou usar a palavra que você usou, ela pode levantar cada vez mais evidências que apontam na direção de Deus, certo. mas estabelecer
uma prova científica, como o pessoal Não, fala. né? Não, isso Uhum, não. uhum, A questão de Deus, ela, penso assim, sempre dependerá de fé. uhum, E fé é um dom de Deus mesmo. uhum. Então, mas ela pode. Eu até acho, às vezes eu uso uma expressão de dizer o seguinte, que aqueles que fazem uma investigação científica, sobretudo dos aspectos mais básicos da natureza, a sua revelia, sem estar interessados e buscando isso, eles estão praticando uma espécie de teologia natural e voluntária. Porque quanto mais você revelar a respeito da natureza, você vai estar revelando como é a criação de Deus e necessariamente os apontamentos em direção a Deus Uhum, vão surgir. A ciência do século XX foi pródiga nisso, uhum. em revelar essas coisas, né? Por exemplo, esse é um ponto curioso. Cara, o tempo é curto, mas assim, A gente vai chamar você mais vezes aqui, você pode ter certeza que tem mais Então, conversa. tem um episódio bastante curioso que é o seguinte. Você sabe assim, o chamado pai do Big Bang era um padre, Uhum, né? O Georges Lemaitre, que era físico e matemático também, e tal, além de ser padre, ele é considerado que assim, foi o primeiro cara que escreveu um trabalho propondo que o universo em expansão teria se originado de um estado inicial e tal, né? E a história andou, não é? Então, hoje eles consideram ele como sendo a primeira pessoa que formulou uma ideia na direção da teoria do Big Bang, né? Aconteceu, tinha uma certa altura, isso deve ter sido década de 40, 50, início, o Papa Paulo Pio XII tinha visto umas descobertas que os astrônomos tinham feito nessa direção e tal, e ele fez uma declaração dizendo assim, olha só, os astrônomos estão demonstrando a criação de Deus. A ciência está provando a criação e, portanto, provando a existência de um Criador. Ele deu uma declaração falsa. desse tipo, né? O Lemaitre, que era padre, ele ficou meio desgostoso com a história. Uhum, E aí ele conseguiu uma audiência com esse Papa, Pio XII. Não se sabe o que conversaram. Só que passado um tempo curto, o Papa teve uma convenção, participou de uma audiência lá com astrônomos, uma conferência de astrônomos, e ele não disse nada daquilo que ele havia dito antes, uhum, sendo que ele estava na frente de uma audiência que é a mais apropriada para ele dizer aquilo que ele já tinha uhum, falado. Ele uhum, não falou. uhum. Então, muito provavelmente, especula-se, o Lemaitre teria discutido com ele e falou assim, olha, toma cuidado, não mistura teoria científica com criação. Uma coisa é cosmologia. A ciência estuda cosmologia. Outra coisa é ontologia. De onde vem o ser? Uhum. São coisas. Riquíssimo nossa conversa. Você já olhou no relógio algumas vezes porque realmente a gente quer, tem mais conteúdo, você vai ser chamado para outras vezes. Isso porque a gente está decodificando aqui para poder fazer com que a gente possa entender o que a gente está conversando. Porque se coloco aqui outras pessoas para poder fazer provocações para você, vai para um nível muito mais alto a conversa. Covolan, conselhos para jovens cristãos que querem seguir carreira acadêmica. Estude. Apenas. Cara, veja só, a gente conversou, tocou num assunto aqui. Eu acho que assim tem uma preocupação dos pais. Os pais devem buscar assim dar um embasamento sólido para os seus filhos, que às vezes se preocupa com isso naturalmente, mas acho que isso nunca é demais reforçar essa recomendação, né? Se for para dar uma base, a gente tem publicado bastante material, digamos assim, essa questão de conflito religião e ciência, a gente tem material abundante para a pessoa, digamos, se informar a respeito disso, né? Nós vamos colocar aqui embaixo, inclusive, para que as pessoas possam ver, possam acessar, isso vai estar colocado. Eu já percebi que faz muito sentido colocar nesse episódio aqui isso, inclusive. Tem muito conteúdo, né, pelo que eu estou percebendo. Tem sim. É excelente para a gente, excelente isso. Agora, assim, uma carreira acadêmica requer muito estudo, muita dedicação, né? Então, para seguir uma carreira especificamente acadêmica, eu diria uma coisa assim que talvez você não esperasse ouvir de mim, mas é o seguinte: não siga uma carreira acadêmica se você não tiver de fato vocacionado para ela. Agora, se você tiver vocacionado, encare. Porque, assim,
a gente precisa de gente importante, assim, gente de cabeça boa na academia, né, que pensa direito e tal. Interessante que o vocacionado ele está tanto para o cristão em relação a chamado, como também para um acadêmico, né? É muito Sim, interessante. Porque vai ter momentos que você vai se questionar se o que você está fazendo vale a pena. Se você tem essa vocação, você vai e segue. É isso, né? Ontem eu estava falando com o Kurt, por exemplo. O Kurt ele começou a ter os primeiros frutos dele de conversão depois de 20 e poucos anos. Para uma pessoa que é calvinista, que entende que existe a predestinação, é no mínimo alguma coisa maluca, né? no Não, mínimo maluco. é no mínimo maluco. Um livro indispensável sobre fé e ciência. Cara, eu tenho um livro aqui para indicar. Olha, Alistair McGrath é um teólogo que foi bioquímico também e tal. É um teólogo importante. Ele dirigiu por longos anos o Ian Ramsay Center lá em Oxford for Science and Religion. Ele ministrou em Oxford muitas vezes o curso de Ciência e Religião dele, e ele destilou isso tudo num livro que a gente publicou, Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. Então, Bem legal. se alguém quer... Aliás, foi eu que traduzi. Ah, você que Então, traduziu? então tá aí. Excelente. Se você pudesse voltar para o Corvona de 20 anos de idade, que conselho que você daria para ele? Conselho, talvez o mesmo que eu disse para os meninos aí, né? Estude seriamente. Cara, aí é que está, né? Eu não sei se conselho adiantaria. Talvez, né? Um conselho adiantasse no sentido assim de despertar para olhar para outras coisas, né? Olhar para outras dimensões da vida, né? Uhum. E, mas assim, ah, a questão, eu acho que assim, importante é que muitas vezes o aspecto institucional da religião afasta um pouco o jovem. O jovem é muito carente disso, né? Carente assim de uma vivência significativa, né? Então, eu acho que um conselho seria esse, sabe? Tentar buscar conhecer a realidade e quem é o senhor dessa realidade, né? Ter essa compreensão, né? Essa compreensão de que a vida tem um centro, não é? E a vida só vai ganhar significado verdadeiro se tiver em perspectiva esse centro. Isso acho que é fundamental e acho que isso orienta a vida de todo mundo. Um jovem orientado dessa forma, ele seria assim muito fortalecido. Muito obrigado pelo teu tempo, pela Cara, tua... sou eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui esse tempo conversando com você e com a sua audiência, o seu público. E, assim, a gente se alegra, né? Porque, enfim, somos irmãos e estamos tratando, no final das contas, do reino do nosso Senhor, né? Aquele no qual a gente espera e aquele que nos sustenta em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Para pessoas que estão nos assistindo, eu sempre termino os episódios dizendo para que você curta, comente, compartilhe, envie esse vídeo para outras pessoas também, para ter essa reflexão. A gente está vivendo uma fase tão superficial, a gente precisa ter um pouco mais de profundidade, ainda que nós não consigamos ter descido com tanta profundidade aqui por meu problema, não por causa dele, mas a gente conseguiu conversar sobre diversos assuntos aqui dentro desse tempo e dentro dessa audiência. Então, manda para outras pessoas também. E uma coisa que eu tenho falado para outras pessoas também é assim, a gente tem os nossos patrocinadores. Então, assim, sempre que possível, prestigie os nossos patrocinadores e retroalimente essa corrente do bem também, né? Porque a gente, desta forma, tem condições de levar isso com tracionamento para frente. Muito obrigado a todos vocês. Vamos olhar para aquela câmera e dar um tchau. Tchau, muito Tchau, obrigado. tchau. Um abraço, gente. Abraço.